Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de Renner, minério de ferro e Vale, Unipar Carbocloro e Copel. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E antes de prosseguir, quero lembrar a vocês que as matrículas para a segunda turma do nosso curso de Educação Financeira e Investimentos, o FMI, estão abertas. No link da descrição você vai ter esse vídeo de apresentação e o curso vai te oferecer 12 módulos, além de acesso às nossas planilhas, exceto a atualização trimestral da planilha de preço teto, mas a planilha em si você terá acesso. Aqui dá um total de quase 40 horas aula e vai te preparar para ser um investidor completo, um investidor ou uma investidora. Todas as mulheres são muito bem-vindas. Então você vai aprender valuation, matemática financeira, renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos exterior, tem criptomoedas e tributação em investimentos. E para receber um desconto especial até o dia 29 de fevereiro, nessa turma, que terá sim acesso vitalício, para obter um desconto de 50%, basta que você abra a conta na Quantifury, link na descrição e no primeiro comentário fixado, assim como o link do curso. Abrindo conta na Quantifury, você vai encaminhar $50 que vai entrar nessa carteira spot. Você vai pegar esses $50, transferir para essa conta de trading, que é onde você faz as negociações. Esses $50 irão ativar essa conta de trading e aí você vai clicar em negociar e comprar um dos mais de 1000 ativos que estão disponibilizados na Quantifury, inclusive Bitcoin, outras criptomoedas e ativos no exterior. Fazendo isso até essa data limite, você vai receber no seu e-mail, após o dia 29, um cupom de desconto de 50% para o FMI. Prosseguindo aqui em relação a Renner, o mercado começou a ficar um pouco mais otimista com a companhia. Nesse sentido, o JP Morgan elevou o preço-alvo da companhia de R$ 15,50 para R$ 17,00. Renner, nesse momento, está cotada aqui já quase no antigo preço-alvo do JP Morgan, vem caindo, ela chegou a subir bem até, alcançando aqui um valor próximo de R$ 18,00 até dezembro com o rally do ano passado do Ibovespa, mas agora voltou a corrigir, só que parece estar retornando aqui para uma pequena tendência de alta. E segundo o JP Morgan, a ação está barata, depois de cair quase 20% nos últimos 12 meses, destacando-se que as vendas no Brasil estão melhores, a Renner está melhorando. Destaca-se aqui que a Argentina, que atrapalha o balanço da Renner, é um pedaço não relevante do negócio. Então isso aqui não atrapalha muito. E nas contas do JP Morgan, a Renner negocia hoje a 13 vezes seu lucro estimado para o ano de 2024. Então veja só a diferenciação de você olhar simplesmente para o passado, em que você olharia para um índice preço-lucro de quase 16 vezes, quando você olha para um PL estimado de uma corretora, de um banco de investimento, onde ele vai estimar o lucro para você e esse PL fica diferente. O PL projetado, portanto, seria de 13 vezes. E aí, eles estão comparando com a média histórica de negociação da Renner em 20 vezes lucro. Mas claro, não basta você fazer isso, porquanto Renner sim negociava ao índice preço-lucro bem mais alto. Você teve momentos em que ela negociou a 30 vezes lucro. Mas perceba que isso acontecia quando o ROI da companhia superava 16, 17%. Atualmente esse ROI está próximo de 10%. Então o momento é outro, e aí diante disso, por queda no ROI, isso faz com que a ação fique mais barata, não existe almoço grátis. Eu fiz um vídeo mais detalhado sobre Renner para os membros do canal, então se tiver interesse, torne-se membro para ter acesso. E também ao vídeo sobre Irani, que foi o vídeo de membros que mais pegou visualização, quase 900 visualizações para vídeo de membros. Então há muito interesse, o pessoal está me perguntando, está disponibilizado para membros. E antes que você venha nos comentários reclamar sobre o fato de estar disponível para membros, você precisa entender que os membros precisam de uma vantagem. Então, obviamente que vídeos exclusivos são a vantagem que eu posso trazer para eles. Prosseguindo aqui em relação ao minério de ferro e a Vale, o minério de ferro atingiu mínima de 4 meses, havendo ali alta de estoques, e esse é um problema. Quando você tem muito estoque de minério de ferro, o preço cai, porque você está com uma oferta em excesso, sendo que estamos vendo ali uma atividade de construção mais lenta, nós sabemos que o setor imobiliário chinês está complicado, então a gente está vendo um cenário difícil para essa commodity. Quando nós olhamos aqui para o gráfico do minério de ferro, você percebe que o pico recente foi de $144 a tonelada. Isso aconteceu em dezembro de 2023. E agora veio a correção. E o minério de ferro nesse momento está cotado a $123,50. E saiba que esse preço, ele é basicamente um preço médio do minério de ferro. Você pode ver que essa linha média corta aqui o meio do caminho da precificação do minério de ferro que começou em 2008. De tal modo que, nos preços atuais,
eu não pensaria em comprar empresas de minério de ferro. Eu pensaria em comprar, se fosse o caso, em preços aqui para baixo, abaixo da média histórica. Porque quando estamos falando de commodity, o que importa é o preço, porquanto há pouquíssimo diferencial entre elas. O minério de ferro minerado pela Vale é praticamente o mesmo daquele minerado por outras mineradoras mundiais. Claro que o da Vale tem uma certa qualidade superior, nós sabemos disso, mas ainda assim a diferenciação é muito pequena, então o que importa é o preço, de tal modo que você deve comprar esse tipo de ação, caso isso faça parte da sua estratégia, não é recomendação, se o preço cair aqui para baixo. Então, por exemplo, aqui embaixo, em maio de 2023, foi um excelente momento para comprar minério. Quando eu falo comprar minério, não a commodity em si, estou falando da empresa. E falando sobre Vale, ela assinou um acordo definitivo sobre desinvestimento da PTVI, que é a sua operação na Indonésia. E aqui no caso, a Vale vai receber aproximadamente 160 milhões de dólares por esse desinvestimento. Desinvestimento é uma venda de um ativo. E esse valor deve entrar para o caixa da Vale até o final de 2024. E como é o valor de um desinvestimento, no geral a empresa usa o dinheiro para devolver aos acionistas. Então é a mesma ideia de você que tem uma empresa, você vende um imóvel e aí o dinheiro entra no caixa da sua empresa, da venda desse imóvel, você paga os impostos e as taxas, o valor líquido está ali no caixa e você pode ou fazer algum investimento em específico ou você pode devolver para os sócios. No geral, as empresas, quando fazem desinvestimento, elas devolvem para os sócios na forma de dividendos. Então é isso que podemos esperar, mas não há nenhuma certeza. Após esse desinvestimento, a Vale vai permanecer com 34% da operação na Indonésia, então não vai vender completamente. Aproximadamente 20,6% continuarão a ser detidos pelo público na Bolsa de Valores da Indonésia. 160 milhões de dólares dá quase 785, pode beirar 800 milhões de reais, sendo que 800 milhões de reais é basicamente 10% do lucro líquido reportado pela Vale em 2023. Não é um valor desconsiderável. E falando sobre Vale aqui, os seus resultados, no quarto trimestre de 2023, que foi o último reporte trimestral, tivemos um EBITDA ajustado de mais de 6 bilhões de reais. Foi um excelente EBITDA, foi o melhor do ano de 2023. E superou o EBITDA reportado pela Vale em 2022, quando a Vale teve um EBITDA no ano de 2022 por inteiro superior ao ano de 2023. E por que a gente olha tanto para o EBITDA? Porque quando estamos falando de empresas, no geral, principalmente de commodities, olhar para a geração de caixa é importantíssimo, porque essas empresas estão, no geral, bem endividadas, sendo que quanto maior a geração de caixa, menor será o endividamento, que é calculado pela relação dívida líquida sobre o EBITDA. Então, quanto maior o EBITDA, menor será o endividamento. Por mais que o endividamento em termos absolutos, uma dívida líquida seja superior, mas o EBITDA ele deixa o indicador menor. Isso é positivo para a empresa, que consegue captar mais recursos a preços mais baixos, um custo do dinheiro mais baixo. Então, quando a Vale emite bonds, por exemplo, se ela tiver com um indicador de alavancagem financeira baixo, relativamente baixo, ela vai conseguir captar esse recurso a um juro mais baixo. Então, isso é vantajoso. Por isso que geração de caixa é importantíssimo. E quando que a Vale gera mais caixa? Quando o preço do minério de ferro está mais alto, quando a demanda está mais forte. Então, esse é um monitoramento que você, eventual acionista de Vale, deve fazer. E a Vale recentemente também publicou remuneração aos acionistas, um valor bruto de 2,73, mas aqui estamos falando de dividendos, então não faz sentido falar em valor bruto, dividendo é isento de imposto de renda, então são 2,73. E esse valor está em linha com a política de remuneração ao acionista da companhia, que diz o seguinte: o valor mínimo de remuneração, no caso da Vale, será de 30% do EBITDA ajustado, menos o investimento corrente. O que isso significa? Que no caso da Vale, a política de dividendos não é com base no lucro líquido. Então veja que no caso da Vale e também da Klabin, há uma importância ainda maior do EBITDA, porque ele é a métrica para a remuneração dos acionistas. De tal modo que basicamente funciona o seguinte: se Vale teve 19 bilhões de EBITDA, ela vai aplicar uma taxa de 30% sobre esse EBITDA, tirar o investimento corrente, o CAPEX da companhia, e o que sobrar, aí então vai para o acionista. Esse é o método. E 2,73 é uma remuneração interessante. A data de corte será o dia 11 de março de 2024. Então ainda dá tempo, caso faça parte da sua estratégia, comprar a ação para receber o dividendo. Mas eu não recomendo essa estratégia, porque dificilmente você será consistente com ela. O pagamento vai ocorrer já no dia 19 de março, a Vale não demora para fazer o pagamento. Lembrando que no dia 12 de março é a data X. Se você comprar as ações no dia 12, você não vai receber esse provento. Então, por conta disso, o que se espera é que no dia 12 de março as ações caiam. É o que se espera, não há certeza nenhuma. Porque por mais que
o dividendo retirado da cotação, o que acaba acontecendo no geral é o seguinte: se a ação tiver uma alta demanda pelos investidores, ela pode até subir no dia. Mas há outro detalhe que poucos comentam. Veja só, a Vale anunciou seu dividendo aqui no dia 22 de fevereiro. E aí, a gente fechou o dia 21 aqui a 66,37. As ações subiram muito bem, subiram quase 4% em pouco tempo. E depois corrigiram, claro. Mas o que pode acontecer? As ações sobem até a data com, fazem um rally e depois elas caem. Justamente porque o mercado já fez a compra antes da data X. Então, mesmo que a ação caia, ela já subiu anteriormente e você garantiu o dividendo. Mas, de novo, eu não recomendo esse tipo de estratégia porque dificilmente você será consistente. Você eventualmente vai ficar no 0 a 0 até perder algum dinheiro tentando fazer isso. Eu detenho 1.800 ações de Vale a 66,58. 2,73, se você dividir por 66,58, vai dar ali 4% de yield. 1.800 ações vezes 2,73 vai me proporcionar ali uma remuneração de quase R$5.000. Pretendo aumentar a posição em Vale? Não. Os membros do canal também sabem o porquê. E já antecipo aqui para vocês que não tem nada a ver com Guido Mantega ou até a dinâmica do minério de ferro, mas um risco interno da Vale que eu enxergo. Continuando aqui com Unipar Carbocloro, ela publicou um fato relevante, prestando esclarecimentos com relação à matéria veiculada na coluna do jornal do Lauro Jardim, o jornal O Globo, no dia 25 de fevereiro, sob o título Joint Venture entre Inova e Unipar negocia compra bilionária de fábrica de termoplásticos nos Estados Unidos. E a companhia informa que celebrou em novembro de 2023 um acordo de confidencialidade para que, com a Videolar e Nova, avaliassem a viabilidade de potencial transação. Lembrando que o presidente da Videolar é o Lírio Parisotto, que pode envolver a aquisição de ativos em conjunto pela companhia e pela Inova. Então há uma parceria aqui entre as duas empresas. Lembrando que aparentemente o Lírio Parisotto é amigo do Barça, então pode ter havido aqui alguma intermediação nesse sentido, mas é só uma especulação. E aí o Unipar informa que não houve nenhuma transação até o momento. Então a coluna do Lauro Jardim não se confirmou, ao menos não por hora. Eu fico imaginando como que o Lauro Jardim tem tanta informação privilegiada assim, ou ele simplesmente fica jogando informações ao vento. É um tanto quanto curioso. E acerca da Unipar Carbocloro, nós temos basicamente duas ações mais líquidas, Unip 6 e Unip 3. A mais barata entre elas é a Unip 3. Por quê? Porque a liquidez é inferior. Então, quando você clica aqui em empresa, no investidor 10, te direciona aqui para baixo e aqui você vai ter a liquidez da empresa, que é o volume médio negociado no dia, ou liquidez média diária. Unip 3, que são as ordinárias, apenas R$500 mil por dia. É uma liquidez baixa, você vai ter um spread não raro considerável entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. No caso da Unip 6, que é uma preferencial, você vai ter uma liquidez de R$11 milhões. É uma small cap, ainda vale menos de 10 bilhões de reais, então você tem uma liquidez menor no geral, mas a preferencial geralmente tem mais liquidez, mas não em todos os casos. Um medo que os investidores possuem com a preferencial é a ausência de tag along na Unipar, mas o fato de o Barça estar na companhia ajuda um pouco a dar tranquilidade. De todo modo, aí é uma avaliação muito individual do investidor. Invisto ou não invisto em empresas com ou sem tag along? O ideal é com tag along, obviamente, é um direito a mais, mas ele também não te protege de empresa ruim. Uma empresa ruim pode ter tag along e continuar sendo uma empresa ruim. Então é uma avaliação muito individual. E aí outra pergunta que você poderia ter é o seguinte: por que o Unipar só cai? Nos últimos 12 meses caiu 12%, o dividendo caiu bastante. Primeiro que o dividendo caindo já pode gerar uma queda nas ações por si só. Segundo que o PL da companhia aumentou, então essa disparada do PL, a ação fica mais cara, quando os modelos de valuation apontam para isso, a ação cai para ajustar o preço que se considera justo naquele momento pelo mercado. O payout também caiu, não dá para você pegar os payouts de 2021 e 2022, quando o Barça recebeu aquela porrada de dividendos da Unipar, e agora você considerar como algo sustentável indefinidamente. É uma empresa cíclica, então esse payout será muito cíclico. Se a gente pega a média desde 2014, temos um payout de 45%, é o que você pode esperar, na melhor das hipóteses 50% se a geração de caixa melhorar. E a geração de caixa da companhia, você já olha para o lucro líquido e percebe que ele segue em queda. O EBITDA da empresa caiu de 2 bilhões para 1,5 bilhão nos últimos 12 meses. E por que isso está acontecendo? Por um motivo simples. A empresa é cíclica porque ela opera basicamente com algumas commodities do mercado, PVC, cloro e soda, principalmente PVC. Veja aqui a representatividade do PVC no terceiro trimestre de 2023, na receita líquida da companhia. 47%, segundo trimestre 44%, em 2022 47%. Então o PVC é o principal componente da receita líquida da empresa. E o PVC, desde o seu topo
em setembro de 2021, que não à toa gerou um lucro muito forte para a Unipar, desabou e agora ele está aqui nessa região de preços, que é uma região de preços praticamente do seu fundo aqui. Dessa forma, há muito mais espaço para subir do que para cair atualmente em Unipar. Meu preço teto em Unipar Carbocloro está em 46. Por quê? Porque, como eu disse, meu payout caiu para 45%. E a minha projeção de LPA está muito conservadora. Mas como eu disse, a ação tem muito mais espaço para subir atualmente com a recuperação do PVC do que para cair. Se a ação cair abaixo dos 60, começa a se abrir ali uma janela de oportunidade. Mas por hora, fico cauteloso porque o PVC não para de cair. Por fim, em relação à Copel, um comunicado ao mercado em que a companhia informa, em continuidade a comunicados desde o ano de 2022, que recebeu da Petrobras a informação sobre o efetivo exercício do direito de tag-along em venda conjunta no desinvestimento da UEG Araucária, em contrato assinado no dia 14 de dezembro de 2023. Sendo assim, essa usina termoelétrica, que é um desinvestimento da Copel, será alienada, ou seja, vendida, na totalidade das participações societárias, conforme a tabela abaixo. Copel, 81%, Petrobras, 18%. O CAD ainda precisa aprovar essa operação, mas não vejo problema nesse caso, sendo que esse desinvestimento faz parte do processo de descarbonização da matriz de geração da Copel, sendo que essa usina ela é de geração a gás natural com capacidade instalada de 484 megawatts, que opera ali em ciclo combinado de 2 turbinas a gás e uma turbina a vapor. Desinvestimento, estratégia da Copel já antiga, sendo que a Copel apresentou o crescimento do mercado de distribuição, que é o negócio core da companhia, cresceu 10% no quarto trimestre de 2023 e 4% em 2023. Claro, não vai ser um crescimento explosivo desse mercado, já é um mercado consolidado, mas teve crescimento. Então, Copel é uma empresa redondinha aqui também. Mas atualmente negociando um PL de 15 vezes, fica difícil comprar. Sendo que o foco hoje dela não é distribuir altos dividendos, porque ela está em um processo de enxugamento de custos, demissão de funcionários e tudo isso envolve um custo inicial de indenizações. Então, no momento, prefiro não fazer nenhum aporte em Copel. Na verdade, eu reduzi posição, mas hoje a Copel 3 está um pouco mais barata. E aí, aproveitando esse assunto de privatização da Copel, é importante pontuar aqui a vocês que, sempre que possível, compre ordinárias se elas detiverem liquidez. E no pós-privatização, as ordinárias apresentaram uma liquidez interessante. Quando você clica aqui em empresa, você vai verificar que hoje a liquidez é suficiente, 43 milhões de reais. Então hoje você tem saída ali eventual via ações ordinárias. Por isso, estando mais baratas, as ordinárias hoje são mais interessantes mesmo. E aí talvez você já tenha se perguntado, por que a empresa tem ordinárias e preferenciais? Por que não unifica tudo e deixa apenas uma classe de ação? Porque veja, primeiro que para transformar uma companhia para o novo mercado não é fácil. Na verdade, a Copel suscitou isso na privatização, mas o BNDES não quis. E aí você vai se perguntar, por que o BNDES não quis? Porque veja, eu vou pegar aqui o exemplo de Klabin, que é uma empresa que tem controlador, a família Klabin, que detém mais de 50% das ações ordinárias, 52%. O restante, preferenciais, que estão diluídas no mercado entre fundos, investidor pessoa física, institucionais e tudo mais. Então, por que a família Klabin não faz a Klabin se tornar uma empresa que detém apenas ordinárias em circulação? Porque quando você cria preferenciais, você está dizendo o seguinte: eu preciso de dinheiro do mercado financeiro. Eu preciso que o mercado financeiro me financie. Aqui é a Klabin falando para si mesma. Só que eu não quero acionistas que venham atrapalhar os nossos negócios. Porque quando você só tem ordinárias, você corre, entre aspas, o risco de um dia esses preferencialistas que detêm ordinárias, porque vamos supor que a empresa só tem ordinárias no mercado, eles acumulem ações em número suficiente a ponto de atrapalhar a gestão do controlador, ou conseguirem comprar muitas ações a ponto de ter mais ações que o controlador em algum momento. Então, o controlador ele não quer acionista chato. Ele quer o dinheiro do mercado financeiro, ele quer dar vantagens para os preferencialistas de alguma forma, por exemplo, prioridade no recebimento de dividendos, dividendos maiores, mas ele não quer encheção de saco. Você imagina só um Facebook que faz altos investimentos, ou uma Amazon, e aí eles precisam pegar aquele lucro líquido e investir em algum projeto que eles consideram inovador e com uma alta rentabilidade no longo prazo. Só que daí vem um acionista que detém ordinárias com representatividade e fica enchendo o saco, eu quero dividendo, eu não acredito nesse projeto. Então é isso que eles não querem, eles querem o dinheiro do mercado, mas não querem encheção de saco. Por isso que no geral você vai ter empresas
que não querem estar no novo mercado. Lembrando de novo que o FMI está com inscrições abertas e da promoção da QuantFury para receber 50% de desconto, basta que você faça qualquer negociação aqui na conta de trading até o dia 29. Mas já comenta aqui embaixo se você tem alguma das ações desse vídeo e também pode deixar a sua dúvida aqui que você queira que seja respondida em eventual outro vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mira Investing. Até o próximo vídeo. Fui.